LFZ Consultoria, porque o agronegócio é o nosso negócio. Olá, seja muito bem-vindo ao Agrocanal LFZ Consultoria, um canal do YouTube, um canal do Spotify, para você que gosta do agronegócio, seja marketing, seja vendas, toda quinta-feira com Esgoda, um conteúdo meu ou uma entrevista como essa de hoje, que eu estou aqui com mais um ícone do mercado do agronegócio brasileiro, meu amigo Francisco Sampaio, mais conhecido como Sampaio. Sampaio, seja bem-vindo ao Agrocanal LFZ Consultoria. Meu amigo Esgoda, prazer em reencontrar um amigo de longas datas. Obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade. É uma honra muito grande estar dividindo com você um pouco da minha experiência, um pouco da minha jornada profissional, tá bom? Obrigado aí pela oportunidade. Pô, que bom, Sampaio. Ô, Sampaio, a gente se conheceu, né, lá na Pioneer, sei lá, 25 anos atrás, mas fica a minha pergunta aqui, né, porque você sempre foi um cara boa pinta, né, e tal, um cara bem vestido, né, e tal, e eu pergunto, da onde veio essa aptidão aí, Sampaio, para ir para o lado da agronomia? Onde é que você nasceu? Conta um pouco da tua história aí, Baiano, como é que tu veio parar no agro? Então, você falou rapidamente aí, na verdade eu sou baiano, natural lá do interior da Bahia, daí eu fui estudar em Salvador, ainda muito jovem, né? E eu sempre falo... É mesmo, né? Você tinha o apelido de baiano, né? Porque eu sou natural da Bahia, na verdade, né? Que Então eu fui lugar da morar em Bahia? Salvador, né? Eu sou de Itaberaba, na Chapada Diamantina, ali entre Feira de Santana e Lençóis, na Chapada Diamantina, né? Certo. Aí eu fui para Salvador estudar, muito jovem, fiz Escola Técnica Federal, na época instrumentação industrial, que entre nós aqui não era minha vocação, tá? Aí por influência de alguns parentes, alguns primos meus, e por vontade de voltar para o interior, eu optei por agronomia e foi uma carreira que eu me identifiquei um monte, cara. Você fez E aí eu agronomia falo sempre para as pessoas assim... Aonde, Sampaio? Em que lugar? Em Salvador Eu mesmo? fiz em Cruz das Almas, na Universidade Federal da Bahia, que fica no Recôncavo Baiano, né? É uma das escolas mais antigas, talvez, se não me falha a memória, foi a primeira universidade, primeira faculdade de agronomia do Brasil, foi no Recôncavo Baiano. Oh, E eu me identifiquei muito com a agronomia, cara, me identifiquei muito, sabe? Porque tem muita diversidade de matérias, então, assim, me realizei, saí da faculdade empregado e segui minha jornada. Saiu da faculdade empregado. Que emprego era esse, Sampaio? Para onde você foi? Rapaz, eu queria dividir com os ouvintes aí um orgulho que eu tenho em 1987, tá? Faltavam 2 meses para me formar, isso foi em dezembro de 87, eu ia me formar em fevereiro de 88, e a antiga ICI, que hoje é Singenta, ela fez um processo seletivo na faculdade. Nós éramos 126 candidatos entre diversas turmas, né? E era um processo seletivo que dos 126 iam diminuindo até ficar em 4, e dos 4 finalistas, escolhia um. E eu tive a bênção divina de ser selecionado. Pô, Né? tu foi escolhido entre os 126, Sampaio. Foi, cara. E aí eu saí da faculdade empregado, fui durante um ano trainee na ICI, rodei o Brasil inteiro, foi uma experiência sensacional, tenho uma gratidão a Deus incrível por essa oportunidade. Aí mudou minha vida completamente, tanto do ponto de Quantos vista anos pessoal. você ficou na ICI? Eu fiquei 4 anos e meio na ICI, né? Aí eu fui representante aí como trainee, depois eu fui para Maringá, no Paraná, e depois eu fui para Ji-Paraná, em Rondônia, e depois para Itumbiara. Tá lembrado agora da brincadeirinha de Ji-Paraná? Rondônia, cara. Rondônia é um lugar que eu gosto de dar treinamento lá, porque eu aproveito e vou pescar lá no Rio Guaporé, Pousada Guaporé. Lugar ajeitado, pegar uns caparari lá. E você ficou fazendo o quê? Fui muito feliz em Rondônia. Conta pra mim, o que você fez em Rondônia? Foi um Rondônia, RTV. Rondônia, eu fui à RTV, comecei lá como júnior, saí como pleno. Pô, mas lá não tinha nada nessa época aí, cara. Era um matagal da bexiga. Então, meu amigo, aí é que está a surpresa. Era um dos maiores mercados de consumo de paraquat do mundo, era no estado de Rondônia. Tá? Então foi lá que nasceu a embalagem de gramocil de litro, gramoxone de litro, foi lá. Porque quando as terras eram assentadas, os produtores não tinham maquinário, eles não tinham implementos agrícolas, tá? E era tudo na capina. E aí da capina virou para capina química, da capina mecânica para capina química. E aí o gramocil e o gramoxone eram os dessecantes de ação total, não são seletivos, né? Era o herbicida que se utilizava para você tirar
ou o pasto, ou você fazer a limpeza nas ruas de café, ou quando você tirava o feijão, você plantava o milho, e aí vinha a erva daninha, você fazia isso com o uso do pulverizador costal e com o uso de paraquat, entendeu? E lá você estava Foi uma solteirão experiência ou sensacional. já casou por lá? Não, não, não. Não, não, lá naquela época eu estava na fase de um profissional totalmente dedicado a aprender, a vencer, a crescer. E eu tinha o que na época 22, Me engana que eu gosto, vai. estava na pista. Ei, Mariano, e de lá você foi para onde depois, de Rondônia? Aí eu, de Rondônia fui para Itumbiara como representante, ainda pela ICI, né? Aí em Itumbiara eu conheci a Pioneer Sementes, e aí da Pioneer Sementes eu tive a oportunidade de ser representante, começar minha vida profissional como representante comercial na Pioneer. Aí eu fui para Andradina, em São Paulo. Aí na Pioneer eu fiquei 22 anos. Você Foi uma história começou na longa, né? Pioneer em Andradina? Foi Andradina, depois eu fui para Arapoti, no Paraná, depois Ponta Grossa como representante. Aí depois de Ponta Grossa eu me tornei gerente, fiquei lá nos Campos Gerais, depois fui para Londrina, e aí foi uma carreira que durou, foi quando a gente se conheceu. Assim, mas a gente se conheceu lá, fizemos viagens juntas, né? Aquele cruzeiro pelo Caribe Legal. que ganhamos aquela viagem e tal, foi muito top, né? Mas 1994. 94, né? Mas Sampaio, assim, você trabalhou assim, entrando um pouco mais no lado aí já de negócio, de business, né? Você trabalhou 20 e poucos anos com semente, trabalhou 5, 6, 7 anos com químico. Semente está mais no seu coração do que químico? Tá. A semente ela tem uma particularidade, porque é uma das vendas mais técnicas, mais agronômicas da semente. Quando você vai para defensivo, você vai para máquinas, você vai para fertilizantes, são vendas mais específicas. Quando você vende semente, você assume um compromisso de longo prazo com o produtor, né? Primeiro que semente é o único insumo vivo do processo produtivo. Tá? E quando você faz uma venda de semente... Agora temos outros, né, que nós vamos falar dele daqui a pouco, são os biológicos. Dos biológicos, é verdade. Mas historicamente, até então, a semente é a venda mais agronômica, porque o agricultor, quando você vende a semente para ele te pergunta sobre época de plantio, ele te pergunta sobre máquina, ele te pergunta se aquele híbrido ou aquela variedade de soja responde a qual nutriente, entendeu? Qual é a sensibilidade à doença, à praga. Então, você obrigatoriamente, ao vender semente, você faz uma venda muito mais técnica, uma venda mais agronômica. Claro que todas as vendas são técnicas. Eu só estou destacando que a venda de semente, ainda mais da nossa antiga Pioneer, ela fala de solo, fala de cobertura, de palhada, de agronegócio, enfim. Então, a semente, é por isso que eu me identifiquei muito com semente. Tá? Mas todas as áreas que eu trabalhei me agregaram bastante. O Sampaio, nessa tua longa história. Mas foi muito legal trabalhar com semente. Nessa tua longa história aí, eu sempre falo, sabe o que eu falo sobre semente? Pode falar, pode falar. Pode falar. Tá me ouvindo? Eu falo o seguinte, tô te ouvindo. Todo insumo, por ele participar de um processo produtivo, ele demanda uma venda técnica. Agora, a semente é que você assume um compromisso de longo prazo. Até porque quando você faz a venda antes do plantio, você tem que acompanhar do plantio a todo o manejo da cultura até a colheita. E esse processo tem uma série de interações com o ambiente, com o mercado, com o clima, com praga, com doença. Então é uma venda muito agronômica, uma venda muito técnica. E foi com isso que eu me identifiquei. Sampaio, se você tivesse que falar uma pessoa que... Vamos assim, a gente guarda algumas pessoas que foram os nossos mestres. Eu sei que às vezes é difícil falar de um nome específico. Você tem essa pessoa que você guarda aí quase que no coração aí, como um exemplo para você? Como representante de vendas, a pessoa que eu mais me inspirei, que foi meu colega, a gente dividiu a região dos Campos Gerais, foi o Sérgio Esfredo, lá de Castro, está lá até hoje. Uma figuraça. Um cara exemplar, para mim é uma referência. Tá? Líderes, eu dei sorte que eu tive grandes líderes, né? Eu fui liderado por Carlos Verla, por Daniel Galati, entendeu? Eu tive grandes líderes, né, nessa Pioneer. A gente trabalhou com Carlinhos, com a gente trabalhou com o Timaço, né? Então, assim, foi muito aprendizado. Nós somos muito privilegiados com aquela Pioneer, entendeu? Tinha seu Carlos Mariano, que era um cara visionário, um cara motivador, que tinha uma capacidade de comunicação incomparável. Mas, assim, como representante de vendas, minha referência é o Sérgio Esfredo.
de Castro. Tenho muita gratidão e muito respeito aos dois. Você falou no Carlinhos, aí o Carlinhos hoje está à frente da Syngenta, né? Syngenta Seeds. Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Às vezes dá uns cortes aí, né? Falar para os meus ouvintes hoje estou na praia. E vocês sabem que quando o cara tá na praia, no litoral, tá entupido de gente, até a internet fica super mais ou menos. Mas vamos lá. Hoje você falou no Carlinhos, o Carlinhos hoje está tocando a Syngenta, né? Syngenta Seeds. Syngenta Seeds, tá então. tendo um trabalho bacana lá. Tenho certeza que vai ter muito sucesso. O Carlinhos é um cara muito disciplinado, muito competente, tem experiência de agronomia, tem experiência de vendas, tem experiência de supply, tem experiência de América Latina, né, de Brasil, aqui da América do Sul também, Estados Unidos, né, ele morou lá no estado de Illinois, foi diretor de BU nos Estados Unidos, então é um cara que vai sobrar. Tem uma bagagem aí que tá sobrando, né, cara? Vamos ver se daqui uns dias eu entrevisto o Carlinhos também, mas vamos conversar aqui o seguinte, você foi um cara que trabalhou na indústria, né, nos fornecedores, como você falou, ICI, como Pioneer e tal, e você foi trabalhar na distribuição. Eu lembro que você trabalhou, se eu não me engano, Adubos Araguaia, isso? Perfeitamente. Bela Agrícola primeiro. Bela Agrícola antes. Depois eu fui para Araguaia, depois eu fui para Lavoura, no Fundo Pátria, né? Depois passei pela Origem, né? Na joint venture entre Bunge e Dupont, Bunge e UPL, perdão. Bunge e UPL. Foi uma experiência muito interessante. E, Sampaio, que você me fala, cara? Qual é a grande diferença, cara? Vamos pensar um pouco mais em fazer resultado, pensando que você pode ser um RC ou um RTV de um fornecedor da distribuição, ou você pode ser um RTV, um consultor da distribuição, né? Então, quais são as grandes diferenças que você enxergou, se é que elas existem? Existe. Assim, eu vou trazer uma visão exatamente bem, que é o ponto de diferença entre indústria e distribuição. Quando você trabalha na indústria, você tem uma visão, eu digo porque você trabalha mais no segmento. Da indústria, você é da indústria de crop protection, você é da indústria de fertilizantes, da indústria de máquina, da indústria de sementes, né, e assim por diante, fertilizantes e assim por diante. Quando você vai para a distribuição, você é obrigado a ter um conhecimento amplo, porque você é um profissional que nós chamamos de consultor de vendas, onde você faz uma venda de solução completa. Tá? Então você vende de máquina todos os insumos, você faz a operação de barter, tá certo? Você faz gestão de carteira, você faz gestão financeira da sua carteira de cobrança e assim por diante. Então, você é obrigado a ter uma visão muito mais ampla. Eu estou falando do modelo ideal. Hoje, talvez, alguns distribuidores ainda não conseguiram fazer a mudança de chave. Você ainda encontra alguns distribuidores muito profissional ainda, mesmo na distribuição, trabalhando com um foco muito específico. Quando você pega o mix de venda do cara, do representante, do consultor, ele ainda vende muito aquilo que dá mais rebate, aquilo que remunera mais, mas esse não é o modelo ideal. Eu falo nos modelos que eu trabalhei, de Bela Agrícola, de Araguaia, de Fundo Pátria, que é o modelo ideal. Você precisa ter um consultor de vendas, como a palavra está dizendo, que você faça uma venda consultiva, que você entenda de processo produtivo. Então você é obrigado a entender de todos os insumos que compõem o sistema produtivo. Quando você trabalha na indústria, você tem um nível de especificidade de conhecimento de mais profundidade. Te dá mais capacitação nesse segmento, te dá mais treinamento, porque as multinacionais têm mais esse recurso, mais esse foco em capacitação. Mas a gente tem observado, né, Esgoda, um movimento de profissionalização na distribuição gigante no Brasil nos últimos anos, especialmente com esses big dealers aí, com os fundos de investimento, né? Você pega até uma Agroamazônia, o Fundo Pátria aí com a Lavoro, AgroGalaxy, você pega lá Moinho Iguaçu e tantas outras distribuidoras que hoje já tem um modelo bastante profissional. Então essa para mim é a principal diferença. E a segunda diferença também, o que acontece? Você está muito próximo do produtor. Você está totalmente ligado ao produtor. Então, ele te faz uma consulta de decisões que vai desde planejamento de plantio, manejo da safra, decisões de mercado, do momento de você vender o grão, do momento de você fazer a operação de barter. Então, assim, é um complemento profissional que, no meu caso especialmente,
foi sensacional, foi fantástico para mim. Eu tinha uma visão muito bacana da indústria de crop protection, de defensivos, uma visão bacana de sementes, e quando eu fui para trabalhar na distribuição, cara, meus horizontes se ampliaram demais. Eu aprendi mais sobre barter, eu aprendi mais sobre gestão de carteira, eu aprendi mais sobre a própria questão que a gente vai falar na sequência aí de bioinsumos. Então, assim, foi uma experiência complementar, mas para mim, esses são os dois fundamentos. Na distribuição, você é obrigado a conhecer do todo e você está muito próximo do produtor na tomada de decisão. Vou te fazer uma pergunta pesada, cara, né? Por quê? Manda aí. Porque a gente tem, sabe, Sampaio, muitos jovens que escutam a gente, e o grande objetivo desse canal é que a gente leve para esses meninos que estão começando agora, essas meninas, né, que estão inseridas, né, é a mulher inserida no agro, né, experiências que pessoas como você e outros aqui que eu conversei tiveram e têm e continuam tendo, né, Claro. no agronegócio. E você gerenciou pessoas. Abre o coração para mim. Pensando no consultor de vendas da distribuição, do que você conhece deste consultor de venda da distribuição? Se você dissesse, eu vou montar um time com esses caras aí, com quantos por cento você ficava trabalhando no teu time desses consultores da distribuição que estão trabalhando no mercado hoje, se for levar em conta tudo isso que você acabou de falar? Eu tenho uma resposta de um grande cara do mercado, que depois eu falo, mas eu queria ouvir a tua. Você ficava com quantas pessoas para formar teu time desse aí? Você usaria esses caras para formar seu time? Sendo bem sincero. Eu conheci muita gente boa. Eu conheci profissionais aí da distribuição que os caras têm exatamente o perfil e o modelo de trabalho que é o ideal. E qual que é o perfil, qual que é o modelo ideal? Quando você vende um insumo, você vende um bem de transformação. Você não está vendendo um relógio, você não está vendendo uma roupa, que são bens de consumo. Quando você vende um bem de transformação, ele faz parte de um processo produtivo. Tá? O agricultor que compra um insumo, ele tem um objetivo de ter uma receita através da produtividade para viabilizar sua atividade e remunerar aquilo que ele precisa para sustentar a família, para realizar seus sonhos e assim por diante. Então, para mim, a palavra-chave do consultor de vendas, do bom consultor de vendas, é o profissional que tem essa consciência de que ele vende um bem de transformação, que faz parte de um processo produtivo. E eu gosto de uma frase muito legal que um agricultor me ensinou, que ele disse o seguinte: cada safra que eu planto é uma empresa que eu abro. Então, se eu plantei soja numa safra, é uma empresa que eu abri. Colhi a soja e plantei o milho safrinha, é uma nova empresa que eu abro. E uma empresa tem que ter o quê? Receita, fluxo de caixa, lucratividade, gestão de despesa, gestão de custo. Então, o profissional que está escutando a gente agora, a partir do momento que ele tem essa consciência de que ele faz parte de um processo produtivo, ele está inserido num sistema produtivo, e que ele conhece esses fundamentos, ele começa a se diferenciar. Né? Teve uma época que conhecer defensivos era suficiente, conhecer fertilizante era suficiente. Hoje não. Hoje você tem que ter conhecimento da solução completa, de processo produtivo, saber quais são os fatores que afetam diretamente o processo produtivo para gerar receita para o agricultor. Tá? Eu acho que essa é a grande transformação que a distribuição está enxergando. Mas, Baian, desculpa, Sampaio, entendo o seguinte, né? Agrônomo, técnico agrícola, não gosta muito de estudar. Ponto. Gosta de tomar uma beira, comer uma carne, jogar uma bolinha e tal, né? Uma moda de viola. Você acha que o consultor da distribuição, ou mesmo do fornecedor, está estudando o suficiente para chegar e atender, vamos falar, atender os 20% que fazem, né? O resultado, os 80% do potencial, não vou falar nem da carteira dele, porque a carteira dele pode estar errada, né? Vamos falar dos 20% que faz 80% do potencial. Ele está se capacitando para ser interessante e não interesseiro na cabeça desse agricultor? Essa pergunta é fantástica pelo seguinte: vamos separar os ciclos, tá? Os ciclos. No passado, a gente vivia um momento que relacionamento, tá? Planos de incentivo de remuneração, premiações, digamos assim,
faz uma diferença muito grande na relação, não só da indústria com a distribuição, como também do consultor de vendas com o agricultor. No passado era o seguinte, você era um cara, até porque as expectativas e o nível de exigência era menor de todo o contexto. O pouco que a gente conhecia já era muito, né? Já era muito. Hoje não. Hoje, com a globalização, com a própria a era digital que está presente no campo, o agricultor cada vez mais esclarecido, cada vez mais empreendedor, ele se tornou cada vez mais exigente. Hoje você vai plantar um hectare de soja, você não planta um hectare de soja hoje por menos de 800, $850. Você não planta um hectare de algodão hoje por menos de $2.000 e assim por diante. Então, o que acontece? O nível de exigência, o nível de gestão da propriedade se profissionalizou demais. E o agricultor ganhou um nível de relevância muito grande e ele se tornou cada vez mais exigente. Então, o relacionamento hoje, ele é uma parte importante, mas ele já não é mais um fator de decisão da venda. Tá? Eu ouvi um depoimento de um agricultor uma vez que me chamou a atenção. Quando ele disse que quando um consultor de uma empresa visita ele vira para o consultor e pergunta o seguinte: quais são os clientes que você atende aqui na minha região? Fulano, quanto que esses caras colhem? Aí ele fala, fulano colheu 45, 50 sacos de soja, aquele colheu 55. Ele falou, amigão, faz o seguinte, eu já passei dos 65, 70 sacos por hectare de média. Tá? Você não está apto para me atender, porque o nível de produtividade que você está atendendo está aquém do que eu já conquistei. Então, olha o nível de exigência e olha o nível de sensibilidade do produtor para fazer de critério, para ter uma seletividade de quem atende ele. E aí, o Esgoto, quando você pergunta se o representante ou o consultor está estudando, os bons profissionais, aqueles que são desejados pelo mercado, aqueles que têm o melhor nível de remuneração e que têm a maior fidelização da sua carteira, são esses caras que estão se capacitando. Tá? Sabe, Sampaio, e eu quero te dizer... às vezes, eu fico meio chateado até. Você sabe que eu faço uma aposta no meu treinamento de vendas? Eu imagino. Eu falo para os caras, Sampaio, o seguinte: eu pago uma viagem para você, para o Copacabana Palace, um final de semana, tá? Você e tua esposa, tudo pago, boca livre, avião, pá, até bolinha de bacalhau, com chopp na calçada de Copacabana, eu pago se responder uma pergunta composta que eu vou fazer. Responde para mim aí, eu deixo você escutar. Se errar, me paga R$100. Eu quero saber quais são os macro e micronutrientes que existem. Eu quero saber quais são as funções dele no soja principal. E eu quero saber a mobilidade nesse nutriente, tanto no solo quanto na planta, classificada em alta, média e baixa. Você sabe qual é o único cara que até hoje falou assim, Esgoda, eu vou responder essa aí? Foi o Itamar, cara, que hoje ele é o cara que cuida de toda a área técnica da ICL, que era ex-Produquímica. Daí eu perguntei o que ele fazia, ele disse que era gerente do departamento técnico na época. Eu digo, não, você não quero. Você já está gerente porque você estuda e sabe isso. Eu quero um que está no campo, visitando o agricultor. Então o cara não estuda mais. Eu pergunto pro cara a diferença se a atrazina é inibidor de fotossíntese ou inibidor de germinação, o cara não sabe, homem. Não está estudando mais. Então você, jovem, que está escutando o que o Sampaio falou, o que eu estou falando agora, cara, se a gente tivesse que resumir tudo isso aqui, estude, meu brother. Estude, meu amigo. Eu queria adicionar esse assunto de capacitação, ele é tão relevante, porque no passado a gente dizia o seguinte, o poder está na mão de quem tem a informação. Hoje, o poder está na mão de quem compartilha a informação. E outra coisa, informação e conhecimento são coisas que têm prazo de validade. Quando a gente começou nossa vida profissional, a gente estudava, a gente fazia herbário para conhecer erva daninha. Aí depois veio a geração glifosato, tá certo? Que é um herbicida de ação total. Ninguém começou mais a olhar a erva daninha. Agora, quando num passado mais recente começou a aparecer as ervas resistentes, como amargoso, buva e assim. Os caras não sabiam mais controlar, né? Não sabia mais controlar. Entende? Então, eu vou te dar outro exemplo. Se eu falei no começo que a gente que vende insumos, vende um produto que faz parte de um processo produtivo, que ele tem o objetivo de gerar receita, tem algumas particularidades nesse contexto que eu queria destacar. Por exemplo, cara, o Brasil em 2023 se tornou o maior exportador de milho do mundo. Mais de 55 milhões de toneladas. Tá? O Brasil está saltando a passos largos a produção de etanol à base de milho. Tá certo? Aí, se você imagina,
um produtor chegar para um consultor de vendas e falar o seguinte: amigão, vem cá. O que você me fala do mercado de milho? Você acha que a gente tem uma expectativa positiva? Como é que você enxerga o Brasil inserido nesse contexto todo de milho no mundo? Imagina um consultor conseguir falar coisas, por mais básicas, do mercado de milho. Falar dessa relação Brasil-China, falar do que é o agronegócio. Isso eu queria falar com você. Essa relação Brasil-China é uma boa relação para o Brasil? Olha, no momento e no futuro. Eu vou te falar, tem uma coisa que é soberana. Tem uma coisa que é soberana dessa discussão, dessa relação Brasil-China, que é mais ou menos assim. Nós estamos falando de um país como a China, que hoje não é a maior população do mundo. Hoje nós estamos falando aí que a Índia tem 3 milhões a mais de pessoas do que a China. A China é um país que tem uma demanda gigantesca em torno aí de 110, 120 milhões de toneladas de soja. E a China produz ali entre 15 a 17 milhões de toneladas de soja. Então, nesses últimos anos, vamos falar mais agora em 2023, a China importou um pouco acima de 100 milhões de toneladas de soja. Tá? 70% do que a China importa é do Brasil. Então, que é o maior exportador de soja do mundo. Né? Nós batemos um recorde agora em 2023 com 102 milhões. Então, quando você olha crescimento da população na China, mudança de hábito alimentar, hoje um chinês consome 57 quilos de proteína animal por pessoa por ano. Quando você volta isso a 15, 20 anos atrás, isso era 42, 43 quilos. Então, houve uma mudança de hábito alimentar, uma demanda gigantesca por proteína, e a China não tem mais área para abrir. Não tem mais área para abrir. Então, o que acontece? Ou a China importa soja, ou dos Estados Unidos, que não tem uma relação harmônica, né? A gente sabe que sempre tem essas flutuações de relação, e tem que importar do Brasil. Então, se alguém tem que estar preocupado hoje com essa relação, é muito mais a China com o Brasil, só lembrando que hoje a China é o maior parceiro comercial do Brasil. 32% de tudo que o agronegócio no Brasil exporta vai para a China. Então, do ponto de vista do Brasil, tá, eu vejo que é saudável do ponto de vista dessa dependência que a China tem do Brasil. Agora, o que o Brasil deveria fazer era criar uma estratégia de exportar mais produtos de valor acabado. Em vez de eu exportar milho, em vez de eu exportar a soja em grão, eu exportar farelo, eu exportar carne de frango, que está exportando agora carne de frango, carne suína, carne bovina, leite, derivados e assim por diante. Mas eu acho que é um... E um detalhe, viu, Esgoto, só para colocar um ingrediente aí. Quando esse ciclo, imaginemos que um dia esse ciclo reduza na China, entra a Índia. Entra a Índia, que hoje é a maior população do planeta, é a Índia, enquanto a China consome 57 quilos de proteína animal por pessoa por ano. Sabe quanto é que está a Índia, meu amigo? 4,7. 4,7. Eu ia falar menos uns de 10. 5. Menos de 5. Cara, então assim, esse contexto de Ásia sendo a locomotiva do consumo, tá certo? E o Brasil sendo a locomotiva da produção é sensacional para o futuro do Brasil. Tem uma conversa aí que eu escuto algumas pessoas falarem, eu sou um cara que escuta bastante e analiso, e o cara fala que hoje o Brasil é o pulmão do mundo, agronomicamente falando e tal, mas que no futuro o pulmão do mundo será a África. Não sei daqui a quantos anos. Você acredita nisso? A África tem vocação agrícola, mas a África tem problemas graves de infraestrutura. E cultura, né? Mas eu estou falando daqui a 50 anos ou 100 anos, porque se a gente botar 50 anos para trás, aquela 163 ali era nada, né? Tinha um ppm de fósforo. Mas deixa eu dividir um dado contigo que traduz essa nossa discussão em números. Recentemente a FAO divulgou um dado bacana demais. A FAO colocou, que a gente já sabe, que o maior desafio da humanidade é a segurança alimentar, né? Nós somos aí um pouco mais de 8 bilhões de pessoas, a expectativa para 2050 que a gente chegue ali por volta de 9,7, 9,8 bilhões de pessoas. Detalhe, o maior crescimento da população até 2050 vai estar em países como Índia, Nigéria, Paquistão, República do Congo, Egito, Etiópia, Filipinas e assim por diante. São países com baixa vocação agrícola. Aí sabe qual foi o dado que a FAO divulgou? Olha que interessante. Que um país, para estar no nível mínimo de segurança alimentar, é quando ele produz 250 quilos por habitante ano. Tá? Vamos fazer a conta do Brasil?
Olha a conta do Brasil. Vamos pegar o dado de 2023. O Brasil produziu 320 milhões de toneladas de grãos. Quando a gente divide 320 milhões de toneladas de grãos do Brasil por uma população de mais ou menos 214 milhões de pessoas, isso dá mais de 1,5 tonelada de 6 grãos vezes. 6 vezes mais. Então, meu amigo, é por isso que o Brasil hoje é o maior exportador de soja, é o maior exportador de milho, né, de suco de laranja e tantos outros indicadores positivos. Então, essa questão da segurança alimentar coloca o Brasil numa posição estratégica assim que é soberana. Por isso que eu não tenho receio nenhum. As pessoas falam assim, mas a China esse ano vai crescer 4%. A China não cresce mais de 10%. Amigão, vamos lá, os caras estão com 8,3 trilhões de dólares de PIB. É o segundo maior PIB do mundo. Então é o seguinte, crescer 4% na China é muita coisa. É muita coisa. E o detalhe, essa demanda de proteína, essa demanda de grão, de soja e de milho. Então, eu tenho uma visão muito positiva do agronegócio. Tá? Sampaio, deixa eu mexer. Que nem dizia meu pai, vamos mudar de saco para mala, né? À vontade, meu amigo. É que eu me empolgo com esse tema. Não, mas perfeito, vamos lá. Você foi um cara que trabalhou no Grupo Lavoro e a gente tem aí, né, dos últimos, sei lá, 8 anos para cá, uma avalanche, né, desses grandes grupos comprando sistema de distribuição, revendas e tal. E assim, nos últimos 2 anos, parece que os resultados não foram tão positivos quanto os esperados, mas eles dominam hoje o sistema de distribuição. Como é que você enxerga o futuro desses grandes grupos dentro do sistema de distribuição, comparando isso com venda direta, com fornecedores, com grandes cooperativas crescendo muito, né, expandindo? Se a gente pegar as grandes cooperativas do Brasil aí hoje, onde elas estavam há 20 anos atrás trabalhando e onde elas estão hoje, elas abriram um leque enorme. É verdade. Né? É verdade. E aí você tem os grandes distribuidores que permanecem no mercado e não estão sendo comprados por esses grandes grupos. Aí você tem o pequeno que diz que vão sumir do mercado. Qual que é a tua visão sobre o sistema de distribuição no Brasil? Bom, eu quero voltar um pouco essa discussão para a gente falar um pouco da origem, por que os fundos vieram para o Brasil. Né? Okay. Durante muito tempo, tinha muito dinheiro no mundo e o mercado mundial, do ponto de vista financeiro, ele era muito especulativo. Se ganhava muito dinheiro com especulação. Para você ter uma ideia, teve anos que a Bolsa de Chicago ela chegou a movimentar, por exemplo, o mercado de soja 20 vezes o mercado americano, só em forma de papéis. Então se ganhou muito dinheiro com movimento especulativo. Depois de um certo tempo, principalmente ali quando teve aquela quebra do Lehman Brothers nos Estados Unidos, que teve aquela crise imobiliária e assim por diante, os movimentos especulativos diminuíram. E aí o mundo ainda tinha dinheiro, mas não tinha movimento especulativo. Então, os grandes fundos diziam o seguinte, a gente precisa investir em algo mais sustentável e alguma coisa que seja produtiva, que a gente ganhe com valuation. O que é que está ditando o mundo? Nós estamos falando aí de segurança alimentar. O Brasil, já falei da relevância que o Brasil tem do ponto de vista estratégico na questão de segurança alimentar. O Brasil é o maior mercado de defensivos agrícolas do mundo, né? Só lembrando que nós fechamos em 2022 um mercado aí em torno de 20,7 bilhões de dólares, segundo os dados do Sindiveg. Tá? O Brasil em 2022 cresceu 37%, quase 38% em relação a 21. Então, o maior mercado de defensivos agrícolas do mundo. Quarto maior mercado de fertilizantes do mundo. Terceiro maior mercado de sementes do mundo. Hoje já se fala aqui do mercado de bioinsumos, já é o maior mercado de bioinsumos do mundo, já estamos falando aí 4 bilhões de reais em 2023. Quando você olha todo esse contexto de movimento econômico no mundo, o Brasil com essa posição estratégica de produção de alimentos, tendo essa relevância no mercado de insumos, os fundos vieram para o Brasil e perceberam que a indústria havia se afastado do produtor e que tinha esse gap entre a indústria e o consumidor final, que é o produtor. E aí vem um investimento trazendo governança, trazendo gestão, tá? E é uma grande contribuição. Só que ainda há um ponto de desafio, é que os M&As que os fundos fazem, eles não conversam com a operação. O que significa isso? Quando você está fazendo a gestão de uma empresa que você recém adquiriu, você está profissionalizando ela, o M&A já te
coloca na tua, na tua gestão, como aconteceu comigo, mais uma segunda, mais uma terceira empresa, mais uma quarta. E aí, não necessariamente o resultado acontece. Então, a velocidade da expectativa do valuation que os fundos tinham em relação a essas aquisições, a essas investidas, não aconteceu dentro daquela expectativa. Tá? Por isso que houve um recuo, que é natural, mas é um movimento que já vai ser retomado. Agora, você acredita nos fundos? Acredito sim. Agora, tem um gap hoje que se soma tudo que a gente falou até aqui agora. Faltou mão de obra. Se eu coloco gestão, eu coloco governança na distribuição, para vender solução completa, para fazer gestão de carteira, para vender barter, para discutir sistema produtivo, fazer venda consultiva, e você me perguntou se as pessoas estão estudando, e a gente concluiu que estão estudando pouco, eu tenho um grande gap hoje, que é mão de obra. Tá? Então, é um movimento que deu uma estagnada sim, ele vai voltar, mas ele talvez não volte com o mesmo apetite, com a mesma velocidade que a gente viu aí há 4 ou 5 anos atrás. A gente escuta falar muito, né, Sampaio, que desses grupos, assim, talvez o que tenha mais DNA do agronegócio é o Nutrim, e os outros, como o próprio Galaxy, o próprio Lavoro e assim por diante, tem mais um DNA de investimento que talvez a um curto espaço de tempo estão querendo a valuation mesmo para poder vender isso e fazer o retorno do seu dinheiro. Você acredita nisso? Acredito, mas eu quero adicionar um ingrediente em cima do seu comentário. No início dessas operações, o foco número 1 era a valuation. Eu compro por X, faço a governança, faço toda o realinhamento estratégico, faço toda uma investigação, né, de processos e sistemas e assim por diante, qualifico pessoas e faço essa empresa ser valorizada. Só que como isso era mais profundo e mais desafiador, isso demandou mais tempo. E como demandou mais tempo, essa operação precisa parar de pé. E para essa operação parar de pé, ela precisa se pagar. Ela tem que ter fluxo de caixa, ela tem que dar lucro, ela não pode ter PDD ou baixo PDD. Então, esse processo se tornou mais lento, mas eu te asseguro uma coisa, os fundos estão trazendo uma visão profissional de gestão, de governança, que a grande maioria da distribuição no Brasil, infelizmente, não tinha. Mas, vale lembrar que nós temos excepcionais exemplos de bons distribuidores no Brasil, tá bom? Que fazem uma baita de uma gestão, que são exemplos, inclusive, para as multinacionais. Eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas delas, tive a oportunidade de conhecer. Eu trabalhei em empresa que tinha uma gestão de carteira, uma gestão de território, dentro do ponto de vista de venda consultiva, invejável, admirável. Tá? Então, eu acredito que os fundos estão trazendo uma grande contribuição. Tá? Sabe o que parece? Está mais exigente. Você lembra que quando a gente era jovem, a gente tinha as bicicletas antigas, né? E daí você chegava na escola com a bicicleta, o teu amigo perguntava, qual é o pinhão que você está usando aí na traseira? Para ver a velocidade, né? Para ver se a velocidade você fosse. Pinhão 22, pinhão 22 traseiro. Aí era aquele que você pedalava, arrancava na frente e saía que nem uma bala. E o outro tinha o pinhão 14, um pequenininho, que era pesado. E a impressão que eu tenho é que os fundos estão embalando nesse pinhão 14 aí, né? Para daqui a pouco embalar e ganhar a corrida. Amigo, você acha que faz sentido? Faz sentido. Eu vou te explicar um negócio que é muito interessante. Qualquer indicador que você pegar do agronegócio, do ponto de vista de oportunidade, ele é gigante. Tá? Ele é gigante. Ele é gigante. É igual o futebol brasileiro, né? Tipo assim, qualquer coisa que você olhar para o futebol brasileiro é gigante. Né? Então o agronegócio brasileiro, ele também é gigante. E quando você tem um cenário de muitas oportunidades, a gente vai com muita sede na oportunidade e tá? A gente subestima um pouco as ameaças. Eu acho que essa maturidade, essa conscientização, ela já chegou. Ela já chegou. Tá? A gente está falando aqui, cara, vamos só falar rapidamente. Você pega um cara que planta 1.000 hectares de soja,
1.000 hectares de soja, só de insumos, faz a conta aí, 1.000 hectares de soja. Se você pegar aí a $800, $900 por hectare, dá para a gente dizer o seguinte: esse cara consome de insumos só na soja quase $1 milhão, né? Quase $1 milhão, né, cara? 5 pau, 4 milhões e meio de insumos. É dinheiro. Então, é dinheiro que você movimenta. É dinheiro que movimenta. Então, o agricultor, ele está muito mais empreendedor, ele está mais empresário, ele está muito mais seletivo, tá? Então, ele deu um basta no relacionamento, no oba-oba. Ele quer uma relação mais profissional, entendeu? Porque ele sabe que se ele errar, como eu disse no início do nosso bate-papo, cada custa caro, né? Custa caro, meu amigo. Então, assim, esse processo que é lento, ele foi veloz, tá? Por conta da ansiedade. A gente falar de bioinsumos aqui, qualquer coisa, Esgoda, em qualquer segmento que você falar no Brasil, do agronegócio, é gigante, é gigante. Ele é uma explosão de números. Como é que você está vendo isso? A gente viveu o boom da biotecnologia, a gente viveu lá atrás o boom da semente híbrida, que muitos aqui, para eles é comum, a gente viveu esse boom, saindo de variedades de milho para híbridos, a gente viveu o boom da soja, dessas variedades, a gente viveu a biotecnologia, né? Com os híbridos de milho, com a soja intacta, com tudo isso aí. E agora estamos vivendo aí o boom dos bioinsumos, os produtos biológicos. Aonde que vamos chegar com isso aí, Sampaio? Com os biológicos, você acredita piamente no uso dos biológicos? Esse era um movimento esperado, né? Esse era um movimento esperado. É um movimento que vem se profissionalizando ao longo dos anos, né? Os números são também, como eu falei anteriormente, são gigantes. Nós estamos falando em 2023 aí que o Brasil deve ter fechado algo em torno de 4 bilhões de reais de bioinsumos no mercado de bioinsumos em 2023. Você é agricultor também, você planta, você usa biológicos? Claro, a gente não é, depois nós vamos falar um pouco sobre isso. Então é o seguinte, quando você fala em 2023 um mercado de 4 bilhões de reais, mas quando você faz a projeção para, por exemplo, 2030, a CropLife divulgou estes dias um dado, se não me falha a memória, que foi uma projeção de 17 bilhões de reais para 2030. 2030 parece muito, mas nós já estamos em 2024. Tá aí 2030? Cara, são 6 anos, você está falando de 4 bi para 17 bi, certo? Então, por que era uma onda esperada? Primeiro, por tudo que a gente já falou do que é o agronegócio do Brasil, do ponto de vista de insumos. Aí vem a questão da sustentabilidade, vem essa discussão de agricultura regenerativa. E o bioinsumo ele tem um papel fundamental, porque qualquer produto, processo ou tecnologia hoje que você tiver de origem biológica, animal, vegetal e assim por diante, que você trabalhe num processo produtivo, é um bioinsumo. Então, o Brasil ele tem todo esse contexto, é um mercado sem volta. Agora, você fez um comentário mais cedo muito interessante. Quando a gente falou de venda técnica de semente, o bioinsumo vai ser, junto com semente, eu não sei dizer nesse exato momento se vai ser mais ou menos, tá bom? Mas vai ser uma venda, no mínimo, tão técnica quanto a venda de semente. Agora, eu acho que ainda a barreira de entrada para você abrir uma empresa de bioinsumos, do ponto de vista de qualidade, ainda é baixa, por isso que você tem um excesso de empresas entrando nesse mercado, tá? E aí aquele fundamento número 1, o que mata uma estratégia quando você faz uma geração de demanda? É você não mistificar a sua tecnologia, não mistificar o seu produto. Venda aquilo que de fato ele entrega de solução, coloque para o seu consumidor, para o seu agricultor, para o seu cliente, as limitações de seu produto, porque biológico vai ser uma venda muito, mas muito, muito técnica. Então eu acredito que aí passa por inoculante, passa por biofertilizante, por biodefensivos, bioestimulantes. É um portfólio muito amplo, uma venda extremamente técnica. Mas é um mercado que não tem volta, viu, meu amigo? Não tem volta. Que bom. Eu queria falar de alguma coisa, é o seguinte, quando a gente vai fazer um documento aí, né, o cara pergunta para você, qual é teu CPF, né, cadastro de pessoa física, e eu conversando com você, você falou de CPF, cara.
Explica para mim, na cabeça do Sampaio, o que é CPF, Sampaio? Ô, Esgoda, há uns anos atrás, eu fazendo um bate-papo num podcast do nosso amigo Valdir Franzini, até mandar um abraço pro Valdir, que é um Valdirzão, amigão nosso, amigo Valdirzão, nosso. Um abraço aí, Valdir. e grande Valdir, é uma pessoa de muita estima, assim, um cara que a gente, é um profissional excepcional, né? E o Valdir fez a pergunta para mim sobre sucesso profissional, sobre vencer na carreira profissional, e eu disse para ele, olha, Valdir, eu tive o privilégio de trabalhar em grandes empresas, de ter grandes líderes, eu fui um cara privilegiado nesse aspecto, eu tive grandes mestres. Eu até falo, se um dia escrever um livro, eu posso até não saber o que vai ter em cada capítulo, mas o título do livro já está definido, vai ser Um Eterno Aprendiz, né, que se soma aquilo que a gente falou de estar reciclando o conteúdo. E aí eu comecei a observar que os grandes empreendedores, os agricultores, os executivos de grandes empresas, esses caras tinham algumas características em comum, que faziam esses caras ser bem-sucedidos. E eu cheguei numa combinação de três palavras, de três letras, na verdade, começando pelo C, que eu descobri que esses caras tinham uma baita de uma convicção, né? Se você pega toda pessoa bem-sucedida, quando ela tem um projeto, quando ela tem uma ideia, quando ela tem um plano de crescimento, por mais que alguém tente tirar aquilo da cabeça dele, dissuadir ele daquele objetivo, daquele plano, ele é muito convicto, sabe? Ele luta, ele transpira, ele é resiliente, ele vai forte naquela. Ele tem muito claro o que ele quer, onde ele quer chegar. Eu acho que eu tive na minha vida convicção. Acho que convicção foi uma palavra que me acompanhou muito. Então, por isso que eu acho que o C é de convicção. O P, persistência. Porque quando você tem convicção e você lança mão dos seus projetos, dos seus objetivos, o mercado é muito dinâmico, a vida é muito dinâmica. A gente vive ondas, né? Positivas, ondas negativas, nuances de vitória, nuances de derrotas. E aí nasce aquela coisa de você ser persistente. O que é ser persistente? Não, tudo bem. Eu tive uma derrota, mas eu vou voltar a acreditar. E o Steve Jobs tem uma coisa que ele fala dentro desse contexto, que ele fala o seguinte, olha, a importância de você amar o que você faz é que nos momentos da derrota, você amar o que você faz não vai impedir que você tenha a derrota, mas te devolve para o rumo da vitória com mais velocidade. Então, quem ama o que faz e está dentro desse contexto de persistente, não sai daquela direção, né, que teve lá, começando com a convicção, com a persistência. Aí algumas pessoas me falam assim, você não acha melhor falar da resiliência? Eu falo, gente, não existe resiliência sem persistência, né? Porque o que acontece? Você tem que ter várias derrotas, várias vitórias para você se tornar uma pessoa resiliente. Mas para você voltar para acreditar e lutar pelo que você está buscando, você tem que ser muito persistente. Porque vamos ser sinceros, né? O que tem de onda negativa para tirar a gente do objetivo, do foco, daquilo que a gente quer, é muito forte. Então é muito importante você ter persistente. Aí me perguntaram sobre o F. Fala assim, pô, Sampaio, eu gostei da convicção, gostei da persistência, não existe resiliência sem você ser persistente, né? Você está perseguindo seus objetivos. Aí uma pessoa me perguntou, esse F é de fé? Eu disse, não, fé é guarda-chuva, fé é o tudo, você não consegue nem abrir os olhos de manhã, nem levantar da cama se você não tiver fé. Mas esse F, do ponto de vista profissional, é o F de frieza, no sentido de racionalidade. Na minha vida profissional, eu tive convicção, e eu tive persistência. Em vários momentos da minha vida me faltou um pouco de racionalidade. Eu fui um cara muito emotivo em alguns momentos de tomada de decisão, tá? Então hoje, com o tempo, a idade vai chegando, você vai amadurecendo. Eu aprendi, não é frieza no sentido de insensibilidade. A gente faz essa associação à frieza no sentido de insensibilidade. Quando eu me refiro à frieza, é no sentido de racionalidade, de ponderações. É você analisar os contextos, analisar os cenários, tá? E aí você agir com racionalidade. Todas as vezes na minha vida, onde eu consegui combinar convicção, persistência e frieza dentro de um contexto de racionalidade, eu tive sucesso. E fé é uma coisa tão inquestionável, porque na trajetória de vida da gente, tem momento que a vida bifurca. Tem momento que os caminhos te dão duas opções, né? Os caminhos se abrem, esquerda e direita. E o mundo é guiado pela força do bem e pela força do mal. E a força do mal, ela é sedutora. Então, como é que eu me livro da força do mal? A oração, é o Espírito Santo, é Deus, é Jesus, sabe? Por isso que a oração,
ela é digamos assim, o macro de qualquer sucesso, de qualquer história, de qualquer vida. Entendeu, Sabe, Zgoda? Sampaio, você falou um negócio aí, eu estava pensando numa pessoa fria, no sentido da racionalidade. E eu aprendi muito com ela, cara. Um cara que, não sei se você teve oportunidade de conhecer, Paulo Cal, né? Paulo Conheço. Eu não tenho Cal, intimidade, mas conheço. Que é uma é, referência do agro, uma pessoa que tem uma trajetória muito inclusive, vitoriosa, fantástica. entrevistei ele e tal, e a gente trabalhou junto na Monsanto. Foi ele que me deu a oportunidade pela primeira vez para gerenciar pessoas. E uma vez ele falou assim, dentro do teu frieza, ele falou assim: Esgoda, você não pode ter coração, você tem que ter razão. Com o seu dinheiro, você faz aquilo que você quiser. Agora, com o dinheiro da sua companhia, você tem que administrar É ele da verdade. melhor maneira possível. Então, você tem que ser racional. Não dê oportunidade para aquele que não quer a oportunidade. Mande embora. Não tenha coração e É, tenha razão. Rapaz, aquilo doeu tanto em mim, mas muito em mim, Baiano, Sampaio, que quando chegou a é, Sampaio no ponto de eu, pela primeira vez, de gerenciar pessoas e ter que desligar duas pessoas, eu disse para mim mesmo: o Cal tá errado. E eu dei a oportunidade para esses caras que não queriam a oportunidade. E por mais de uma safra, esses caras deram prejuízo para a companhia. E aí eu vi que a tua frieza que você está falando e que o Cal falou para ter a razão e não a emoção, eu tinha que ter desligado lá atrás, porque eles não queriam, né? eu posso dar um exemplo divino? Deus, Pode. Deus, Deus, Deus. Não dá o que a gente quer. Deus dá o que a gente precisa. Deus dá o que a gente precisa. Quantos nãos, quantos nãos o universo já deu para nós e só o tempo mostrou que o universo estava certo. Que aquele não era uma proteção, tá? Que aquele não era uma bênção, era um livramento. Tá entendendo? Você hoje se julga mais frio, nesse sentido? Mais racional? Esse sentimento de racionalidade me deu um sentimento mais Porque de justiça. você sempre foi coraçãozão, que eu te conheço. Foi, foi. Isso foi bom, isso foi bom, me abriu portas, isso fez com que as pessoas se aproximassem com mais facilidade de Você mim. sempre foi um cara de muito carisma. Você é muito carismático, né? Isso é uma coisa que o nordestino tem, o baiano tem, né? Quem trabalha com vendas desenvolve, é uma característica muito intrínseca do Nordeste, do baiano, de quem trabalha com vendas, né? Você ser uma pessoa mais expansiva. Mas isso foi bom, me aproximou de pessoas, me construiu assim oportunidades, mas profissionalmente, em alguns momentos da minha trajetória profissional, isso me prejudicou. Isso me prejudicou. Eu tomei decisões por emoção, eu disse não por emoção, disse sim por emoção, e o tempo vai te dando maturidade, você Calejando, né? vai ficando mais racional. Agora, eu sempre deixo claro, gente, eu estou falando de frieza no sentido de racionalidade, né? A gente tem filhos, quantas vezes você diz não para o seu filho por uma questão de racionalidade? Emocionalmente, você não quer ver seu filho tendo um desejo negado, mas é importante para a educação dele. Então, profissionalmente, meu amigo, se você pegar um empresário, o cara, vamos pegar um exemplo assim, ó, você tem uma empresa com várias filiais, você tem duas, três que não estão dando lucro, que o resultado não vem acontecendo, e lá você tem pessoas que você gosta, mas o resultado não acontece. Você tem que ser emotivo ou tem que ser racional? Você tem que ser racional, sabe? Vai lá, fecha aquela filial, olha quem são os profissionais que merecem uma nova oportunidade, transfere, sabe? Dá um novo caminho, mas não fica insistindo, porque daí você faz mal para você faz mal para o seu negócio, você faz mal para as pessoas. Então, eu acho que o CPF é uma combinação de palavras, né, de letras e palavras, que me acompanhou. Eu tive muito tempo convicção, acho que ainda tenho, persistência, a frieza dentro do conceito de racionalidade. Eu não estou no ideal, mas eu acho que eu consegui evoluir. E Tá? você Porque está realmente levando isso, porque hoje você é agricultor, você planta lá no Maranhão, você está no levando isso, Tocantins. No desculpa, no Tocantins. Tocantins, e você está levando isso para a lavoura, para o teu negócio ser agricultor, você consegue levar convicção, persistência e frieza? Meu amigo,
Eu brinco muito que eu falo que antes de eu ser agricultor eu achava que era difícil, agora eu tenho certeza. Eu achava que era difícil, agora que eu tenho que é certeza. Quando você fala de convicção na agricultura, para começar você tem que acreditar no longo prazo, tá? Porque eu digo o seguinte, que a propriedade ela tem 3 estágios, né? Para quem não teve herança, o primeiro estágio é comprar terra, né? Eu tive aí. Então você compra a propriedade normalmente fechada. Então, o primeiro estágio, você tem que comprar a propriedade. O segundo é você transformar um cerrado numa área produtiva. Eu tive Tá? aí. E tal. E o terceiro estágio, que é o estágio que eu estou vivendo, é transformar tudo isso numa atividade lucrativa, rentável. Aí eu Porque não consegui. E esse é o terceiro estágio mais desafio. Então, vamos lá. Quando você fala da convicção, a convicção foi lá 20 anos atrás, quando eu comprei a propriedade. Eu estava convicto de que seria uma coisa boa para a minha vida. Tá? Eu abri mão de uma série de coisas. Foi muita renúncia para ter uma propriedade agrícola. Foi muita convicção. E renúncia junto ali, né? Quando veio a persistência, eu tive um monte de problema. Entendeu? Foi difícil para abrir, eu tive safras frustrantes, eu tive problema com funcionário, tá? Eu tive muitos motivos para desistir e eu não desisti. Eu fui persistente. Eu sou persistente nesse contexto. E por que eu sou frio do ponto de vista racional? Eu teria capacidade hoje de plantar 600, talvez 700 hectares. Eu planto 400. Por que eu planto 400? Porque eu planto nas áreas que racionalmente tem mais argila, são as áreas que eu tenho maior potencial produtivo, eu tenho um CTC mais de 7, 8 centimol de carga por decímetro cúbico. Você está entendendo? As suas áreas já estão equilibradas? Já estão tendo a produtividade esperada e tal? É só São Pedro fazer a parte dele? Já. Eu fui racional no momento de contratar uma consultoria, eu fui racional no momento de botar um engenheiro agrônomo para cuidar da propriedade junto comigo, tá? Isso de é muito comprar bom. Sabe? Então, assim, o Sabe o CPF... que a gente chama isso, cara? Humildade, né, Sampaio? Porque a gente que é agrônomo pode achar, não precisa de ninguém. Não, você foi buscar uma consultoria, pô. Claro. Essa palavra humildade, ela é bacana, sabe? Eu olho muito o exemplo do oceano, né? Se você pega o oceano ele é a maior concentração de água do planeta está no oceano, porque ele se coloca abaixo de todos os rios. Por isso que todas as águas de todos os rios do planeta desaguam no oceano. Então ele se coloca abaixo dos rios. Então tem hora na vida, em qualquer área que você atuar, você tem que usar o exemplo do oceano. Na agricultura, como produtor, eu aprendo com meus vizinhos, eu aprendo com os operadores das máquinas, que eu não tenho esse domínio, estou aprendendo com a consultoria, estou aprendendo com o agrônomo que está lá liderando o trabalho comigo. Então, assim, o CPF, a convicção, a persistência e a frieza dentro do conceito de racionalidade, eu nunca encontrei algum empreendedor, algum líder ou algum agricultor, não importa o segmento, que ele não seja guiado pelo CPF. Então, isso me acompanha e tem sido uma filosofia de vida para mim. Tá? Mas eu deixo muito claro. E quando eu falo, por exemplo, da frieza, inclusive até para você ser racional, de você até elogiar uma pessoa que você de repente não tem um bom relacionamento. Você lidera uma equipe. Você lidera uma equipe de pessoas. E aí tem um conceito que a gente fala muito errado, que a gente, quando lidera pessoas, que a gente fala o seguinte: não, eu trato as pessoas como eu gostaria de ser tratado. Negativo. Você tem que tratar as pessoas como elas merecem ser tratadas. Tem um conceito ali da janela de Johari que ele fala, né, que os comportamentos humanos são em 4 quadrantes. Então ele fala que se você, como líder, usar isso como premissa de que você trata as pessoas como você gostaria de ser tratado, você só vai se identificar com 25% do grupo que você lidera. Então, assim, é tudo isso junto, cara, da humildade, de praticar o CPF, de você estar se reciclando em termos de conteúdo. E eu falo, viu, Esgoda, que para mim sucesso não tem segredo. Sabe por que sucesso não tem segredo? Você conhece o caminhoneiro de sucesso. Você conhece o cara que tem uma banquinha de cachorro-quente de sucesso. Entendeu? Se você pegar os fundamentos de um caminhoneiro de sucesso e os fundamentos de um Abílio Diniz, que é um executivo, um empreendedor de sucesso, os fundamentos são os mesmos, cara. O cara se atualiza, o cara se recicla. Você entendeu? O caminhoneiro, tô falando do caminhoneiro de sucesso. O caminhãozinho dele está revisado, os pneuzinhos tudo bonitinho, ele sabe o trajeto que ele vai percorrer. A coisa funciona. A coisa funciona, cara. Tá entendendo? Então, assim, eu falo que sucesso para mim só teria segredo se fosse para poucos.
Todo mundo sabe quais são os fundamentos do sucesso. Agora, poucos praticam. Por isso que poucos têm sucesso. Ô Sampaio, a gente está indo aí para 1 hora de conversa. Passou rápido, né? Que E bom. sabe, eu me divirto muito com esses bate-papos que eu faço com você, com as pessoas que aqui estiveram. E eu sempre digo o seguinte aqui, que eu aprendo muito com 62 Imagina. anos de idade, eu Que aprendo muito. legal. E hoje eu aprendi muita coisa com você. O CPF vai ficar guardado para mim. Tem coisas que vocês falam que eu falo, puxa, isso eu fiz, ou melhor, eu fazia, deixei de fazer, eu tenho que voltar a fazer. Tem coisas que eu escuto que vocês falam que eu digo, puxa, isso eu nunca fiz. Eu preciso começar a fazer porque está dando certo. E eu escuto Verdade. coisas que vocês fazem, né? E que eu já fiz e que está funcionando. Então, o tanto de aprendizado que a gente tem nesse bate-papo que a gente está Eu tendo imagino. hoje é algo absurdo. Então, aqueles que estão nos ouvindo hoje, não percam a oportunidade, porque isso aqui é uma oportunidade única. Vocês estão escutando aqui um amigo meu aqui, o Sampaio, com quase aí o quê? 40 anos de labuta aí, de história, de trabalho, de sucesso, falando coisas extremamente De lá. importantes, É. né? E eu queria, assim, para encerrar, eu sempre gosto, sabe, Sampaio, que as pessoas deem. Se conselho fosse bom, o cara não dava, vendia, mas deixa uma dica aí, né? Para aquele que está começando agora, aquele recém-formado, aquele AT, aquele trainee, aquela menina que está vindo para o mercado do agronegócio agora, deixa uma mensagem para esse cara, para que lá na frente ele lembre que um dia ele escutou o Sampaio e o Sampaio falou isso para mim. O que você falaria para esse cara para a gente finalizar o seu bate-papo? O valor da fé e o valor da verdade. A fé é uma coisa que eu acho que desde criança que eu aprendi a oração e decorei o Salmo 91, que é um salmo que me acompanha muito. Da mesma forma que eu sinto vontade, necessidade do oxigênio, da água, do alimento, do sono, tá? A oração, para mim, ela me fortalece muito. Tá? Então, eu peço para que todo mundo que esteja escutando a gente agora, que vai ter acesso a esse podcast, que nunca esqueça da fé. Cada um tem a sua, cada um tem sua religião, mas não deixe de buscar um apoio dentro da espiritualidade. E que todos os caminhos levem a Deus, tá? Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o valor da verdade, sabe? Cara, não tem coisa mais soberana, mais preciosa do que uma boa noite de sono, quando você está em paz, porque você praticou a verdade. Né? Você foi sincero com você foi sincero com as pessoas. Esse foi um dos maiores aprendizados que eu tive na minha vida. Hoje, para mim, né, claro, sempre foi assim, mas o tempo vai passando, você vai amadurecendo, e agora você deixa de ser filho e passa a ser pai, então você passa a ser referência para o seu filho, né? Então a fé e a verdade. Sabe Sabe, que são as duas eu palavras. anotei isso aqui, cara. Pratique a É, verdade. praticar a verdade, cara, é um negócio assim que não. O Esgoto, eu posso falar uma coisa para você? Eu falo que se você tirar os erros que eu cometi na minha vida, você tira no mínimo aí uns 50% da minha sabedoria. A gente aprende muito com os erros, né? Então, se você tirar os erros que eu cometi na vida, você tira 50% da minha sabedoria. Mas a coisa que eu mais hoje, assim, para mim, no meu coração, na minha relação com as pessoas, é a verdade, cara. A verdade tem um valor, tem uma, sabe, enriquece a alma. Então, a fé e verdade. Então, quem está escutando, está começando a vida profissional, não abra mão da fé e não abra mão da verdade. Sampaio, eu queria te agradecer muito por esse nosso bate-papo. Foi muito descontraído, a gente conversou sobre vários assuntos, Legal. aprendi bastante coisa com você hoje, né? Eu Recíproco, cara. já aprendi lá atrás, né? Quando você era um representante comercial da Pioneer, você sempre foi um exemplo, não só lá, como os outros lugares que você passou. Então, eu queria te agradecer a oportunidade que você me deu de estar aqui no canal nosso do YouTube, trazendo as suas experiências. Então, a sua despedida para o público que está nos ouvindo aí. Meu amigo, ó,
eu queria te agradecer pela oportunidade e também te dar os parabéns, porque você é um cara que há muitos anos, aí, há pelo menos 40 anos, que você vem aí deixando esse legado, levando informação, compartilhando informação. Então, cara, um abração para você. Ó, gratidão de te ver, gratidão pela oportunidade, que Deus abençoe sua jornada e que você precisando aqui, você sabe que você tem um amigo que puder te ajudar à tua disposição. E fiquei muito honrado, viu, cara? Foi muito, muito, muito valioso e muito saboroso bater esse papo contigo. Obrigado, Sampaio. Pessoal, estivemos aqui Um no abração. dia de Fica com Deus, hoje. viu, cara? Até breve. Obrigado. Estivemos aqui no dia de hoje em mais uma quinta-feira com Esgoda, o Agrocanal LFZ Consultoria, um canal do YouTube, um canal do Spotify. Hoje com o nosso amigo Francisco Sampaio, o Francisco Sampaio acabou caindo aí, né? Trazendo aqui as experiências que ele teve, né, na vida e no agronegócio. Fiquem comigo, dê o seu joinha aí no Agrocanal LFZ Consultoria. Um abraço, fiquem com Deus.